Muito bem, né? Vamos então nesse momento cumprimentar a todos, né? E estamos chegando para mais uma de nossas edições, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. E nesse exato momento, né, nós também queremos trazer o destaque que estamos avançando, né, frente ao nosso projeto. Nós estamos praticamente já na metade, né, desta quarta sessão, destacando que a quarta sessão é mais curta referente às sessões anteriores, né, que tem a média de 52 a 54 sutras. A quarta sessão ela perfaz um caminho de 33, 34 sutras, né? Então nós chegando ao 14º, né, multiplicando vezes 2, dariam 28, então praticamente já a metade, né, do caminho consumado dentro dessa jornada, né, dos Yoga Sutras que nós estamos fazendo, assim agradecendo todo o carinho dos mestres, né, todo o carinho que nós temos para fazer este mergulho e este empuxo. Deixa eu destacar para vocês que nós vamos continuar com o assunto, né, referente aos gunas, né, essas interpretações, e nós falamos bastante sobre esse assunto no encontro passado. E é muito interessante destacar que tudo que nós estamos aqui falando e tudo que nós conseguimos mergulhar ainda é o raso, né, de todo o entendimento, porque quando a gente começa a mergulhar em Samadhi, a gente começa a ter as nossas experiências, as nossas vivências, as essências de extração do conhecimento, a perceptividade das coisas é muito mais profunda, né? É algo incrível, porque a gente não percebe através dos sentidos, a gente não percebe através do olhar, a gente não percebe através do ouvido, a gente não percebe através do cheiro, nem através, né, do tato e nem sequer através do paladar, né? É uma experiência única que a gente não consegue explicar, mas o conhecimento fica dentro da gente, e dentro da gente é o conhecimento de uma certeza grandiosa, que é o campo intuitivo, né? Budi trabalhando, Budi espargindo, né, sobre a consciência que ali está limitada através daquelas camadas, daqueles campos, o entendimento profundo, né, sobre todas as coisas. Então é muito importante essas reflexões, né? Até porque eu estou falando isso porque eu estava meditando nesta semana, hoje, né, como é que foi o desempenho, né? Será que a gente conseguiu atingir a profundidade? Será que a gente conseguiu trazer as vértices, né, do ensinamento? Será que nós conseguimos dar aquele mergulho profundo para que nós possamos, né, trazer a essência profunda do que está na raiz do Sutra? Aí nós, em reflexões mais profundas, entendemos que é impossível, né, para Chitta, a mente aprofundar-se nestas questões, porque a mente é propriamente dita, ela está no raso, né? Chitta está dentro do seu campo de atuação, então nós temos que mergulhar e desdobrar em camadas mais profundas para absorver mais conhecimentos de tudo isso. Então, o caminho do yoga, o que nós estamos vendo aqui, né, destacado no livro de Time, por Patanjali, ele desempenha a função de trazer informações que para toda a ciência do yoga, mas ela vai, né, trazendo experiências mais profundas para cada um de nós. É um mapa seguro, né, é um mapa que nos traz a direção, mas que nos apresenta apenas o ponto onde nós temos que chegar. Quem tem de ir lá é nós mesmos, né? Quem tem de fazer essa busca é cada um de nós. Nós estamos destacando também, é um momento acho que muito importante para isso, que ama e niyama é a grande chave. Amados, nobres, homens e mulheres que aqui estão, né, performados nesses corpos materiais de homens e mulheres, né, o caminho é este, o caminho é yama e niyama, levando-se a um grau de extremismo, né, de uma altura inconcebível, descomunal. Eu digo inconcebível que a gente não parou para conceber a grandiosidade desse projeto empregado, mas temos de fazer, né? A gente fala isso, mas somos uns redundantes também, e recalcitrantes, né, em nossas dificuldades, em nossos problemas. Nós temos muitas dificuldades no avançar de nossos problemas, mas nós estamos lutando, marchando, o que pode se deixar todos nós muito felizes, que qualquer centímetro avançado dentro do caminho do yoga altera
toda a subsequente geração, a subsequente vida. Você tem a oportunidade de transformar não só você, mas todas as vidas com que você está tendo contato e impactando. Você faz uma mudança, né? Você faz uma mudança em você e nas subgerações subsequentes, porque você muda você, mudando você, você muda seus hábitos, mudando os seus hábitos, você muda a forma do relacionamento com as pessoas com que você tem contato, mudando a forma de relacionamento das pessoas que você tem contato, você inculca nela, deixa inculcada nela. O inculcar é as coisas que você passa para a pessoa, os conhecimentos, os conceitos que ficam nas gerações futuras, elas recebem um conceito diferente e também caminham de um modo diferente. Então você está, a partir de agora, com a cultura do yoga em suas mãos, com o que o yoga está te passando, não tenha sombra de dúvida que você está mudando radicalmente todas as gerações subsequentes de sua vida. Então, para você entender a grandiosidade. E por isso que os mestres dizem, né? Bhagavad Gita diz isso, que qualquer espaço percorrido dentro do caminho do yoga jamais é perdido. E quem conferirá, né, quem conferirá não podemos dizer as benécias, mas quem vai conferir tudo isso, vai receber tudo isso de herança é o próprio yogi, quando retornar em uma família, né, de adeptos, uma família feliz, uma família mais economizada. Este é o trabalho. Então todos nós estamos em trabalho. Por isso que aqui é o grande trabalho que nós estamos fazendo, permitido pelos mestres, né? Os mestres também nos dando orientação, nos dando a base, nos dando subsídio, para que nós deixamos esses pensamentos, jogamos esses pensamentos, deixamos essas vértices de conhecimento, para que as pessoas possam passar por aqui, possam sentar, beber desta fonte, possam sentar aqui e conseguir, né, extrair o que está aqui e também ter a oportunidade de recolocar conceitualizações mentais, transformar vossas vidas, modificá-las para o caminho do correto, do que nós temos que buscar, que é realmente, né, a consumação do caminho do yoga. E mesmo que nesta existência nós não conseguimos sequer incorporar as questões do yoga, pelo menos elas já vão ficar vívidas, presentes dentro do nosso DNA, para que possam amadurecer dentro do tempo certo. Então, nunca e jamais é um caminho perdido. Jamais é um caminho perdido. Estender-se, debruçar-se, né, dedicar-se ao caminho do yoga, jamais é tempo perdido. Então, meus amados, mergulhem com profundidade, bebam disso com sede, né, com muita sede, e mergulhem no caminho do yoga para buscar de verdade as libertações que nós temos que buscar dentro dos ciclos evolutivos para toda a nossa humanidade. Eu gosto sempre de deixar muito frisado, e já destaquei em alguns outros sutras, a humanidade, estando desperta ou não desperta, pratica yoga. Você talvez nunca tenha ouvido falar, mas você é um praticante de yoga, porque yoga é a vida. Yoga é a vida. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui observando o que a vida está nos pedindo e estamos acelerando os processos do que a própria vida dentro do ciclo evolutivo está nos pedindo, que é o desenvolvimento, né, das nossas faculdades, o desenvolvimento de atuação dentro dos nossos corpos, compreensão de todos eles e o aceleramento do processo, né, para que possamos, através de Samadhi, chegar em Kaivalya, que esse é o processo evolutivo, e isso é o que todo esse processo desse campo evolutivo quer de cada um de nós, né? Todo o sistema hoje é isso que está fazendo. Uma grandiosa evolução, uma grandiosa busca evolutiva, traçando um grandioso caminho para a evolução. Tá? Então não esqueçam disso, e que se isso for útil para servir de fermento às tuas inquirições, aos teus sentimentos positivos e à tua vontade, que isso seja de totalmente propriedade sua, tá? No encontro passado nós falamos sobre gunas, né? Nós falamos sobre os estados dos gunas, nós falamos sobre manifestados, não manifestados, nós falamos sobre essa substância, nós falamos, né, sobre dharmas, nós falamos sobre sukma, né? Nós falamos sobre tudo isso, é suksma, né?
nós andamos falando tudo isso. Aí nós trouxemos uma coisa gostosa aquilo, né? Foi tão gostoso, a gente chega a vibrar por dentro quando a gente fala disso. A gente trouxe essa relação, né, desse pensamento do manifestado, não manifestado, né, dessa polaridade cósmica, né, do vir a manifestar e do não vir a manifestar, né? Aí, inclusive, a gente pode até reavivar algumas coisas. Pode ser que nós estamos falando de outros enfoques, mas é a mesma coisa. A gente tem que ver que, exemplo hoje, né, a gente separa o dia e a noite, né? O dia e a noite. Então, agora é dia, o sol está brilhando, né? Abordamos nesse sentido que é dia, né? A luz espargida pelo sol é dia. Quando o sol está ausente, encoberto atrás da terra para nós, né? Ele está encoberto, enche-se de trevas o céu. E aí nós dizemos, né, que aquele período ali é noite. Chamamos ele de noite porque ele diminui, né, nossa capacidade de campo de visão. Na realidade, né, inteiramente é interessante destacar de uma curiosidade, que aquilo é somente luz, irmãos, né? O universo é luz, né? Nós que não temos os olhos aparelhados, né, no corpo físico para enxergar a quantidade de luz que tem. A gente vê os luzeiros, né, longe, mas existe muita luz, muita faixa espectral de luz, só que nossos olhos são aparelhados para não vê-los. Não porque Deus, ou o Mestre, ou o Ishvara Pranidhana não quis, não é isso não. É que nossos olhos estão aparelhados para a faixa espectral do Sol, né? Do Sol central desse nosso sistema, né? Então é para isso que ele está ali. Eu queria, seguindo o destaque que eu estava falando sobre esses dois paralelos, na verdade é uma realidade só, em duas polaridades da mesma coisa, né? Um é a ausência das trevas e o outro é a ausência da luz, mas para que eles possam ambos existir, um precisa do outro. Vamos supor que não existisse, né, este Sol e fosse uma profunda escuridão, nós não saberíamos, né? Nós não teríamos, porque nós temos o referencial, nós não teríamos o relativismo, né? Nós não teríamos como usar um de apoio para comparar o outro. E é assim que nós conseguimos entender as coisas. Objetos dispostos nos ambientes, a percepção se dá isso através do relativismo. Eu sei que esse aqui é cinza e esse aqui é uma cor mais marrom, né? Então é esse relativismo de entender essa faixa espectral de cores é que me faz perceber que ele está aí. Ele se faz perceber para mim, né? Ele me traz os ambientes e faz com que ele se projete para a minha consciência e que eu o perceba, né? Assim também é as sensações de frio, calor, tudo é projetado, né? Pactre fazendo as transformações e fazendo, né, com que está aberto através dos sentidos, dentro do seu campo, seu raio de atuação, ela vai em um determinado momento, ela capte todas as essências e me traga, né? Conforme você vai mergulhando nas verdadeiras essências do yoga e vai te purificando, você vê que as respostas, vêm mais respostas, né? Você olha para uma planta, está sentindo, percebe o que a planta está te dizendo. Você olha para um animal, você percebe, você está no meio das pessoas, você está percebendo o pensamento das pessoas, o que elas estão sentindo. É de uma profunda e maravilhoso sentimento, né? Que é indescritível, né? É muito indescritível mesmo. Então você percebe que é amplificado, né? Os seus sentidos, eles são amplificados. Você muitas vezes está aqui num ambiente, há uma parede aqui, do outro lado de lá uma pessoa. Você sabe tudo que a pessoa está sentindo, você sabe que está no âmago dos seus sentimentos, você sabe o seu quadro de saúde, você sabe o que ele está tramando, pensando, você não sabe que não é que se desenha, mas você tem dentro de si incorporado tudo que está sentindo sobre aquilo, né? Então você percebe que os seus sentidos refinados, eles conseguem fazer leituras profundas de tudo isso. O seu campo intuitivo, né? A intuição, ela é profunda para fazer todas essas observações e todas essas leituras. Perfeito, né? O que é interessante nós chegarmos, você vai dizer assim, puxa, quando que ele vai falar do 14º Sutra? Já estamos falando, gente. Né? Nós já estamos falando do 14º Sutra. O 14º Sutra, da quarta sessão, ele traz a seguinte menção no seu título.
A essência do objeto consiste na singularidade da transformação dos gunas. É tão óbvio, né, isso, né, ao primeiro tato, ao primeiro toque, mas não podemos não podemos milindrar, vamos dizer assim, não podemos diminuir o que Taimini quer vir nos apontar aqui. Taimini está, ou melhor, Patanjali, né? Patanjali está deixando pegadas para arrojar, para fundir, para conceber um pensamento muito profundo. Ele está trazendo essências de pensamentos. Nós vamos extraindo essas essências mediante o nosso avançar dentro do yoga para fundir um pensamento muito profundo que ele quer nos trazer, que é um pensamento que vai trazer uma fusão muito grandiosa. E no final ele faz o amarrio de tudo, né? Ele apresenta para nós todo ele destacado e amarra e dá um nó, e aí aquilo lá se funde numa coisa só. A gente fala assim, opa, agora eu enxerguei tudo isso, né? Agora eu consegui entender tudo isso, porque nós estamos observando os fragmentos. E ele jamais, né, esse grandioso mestre Patanjali, quer nos deixar fragmentos desconexos que nós podemos faltar no entendimento para que nós possamos mergulhar. Nós estamos falando então no sutra anterior sobre os três gunas, né, as naturezas dos gunas. Né? Nós estamos falando sobre a vibração, nós estávamos também falando, né, sobre o movimento, né? E nós estamos falando sobre o parado, né? O parado. Nós estamos falando sobre tudo isso, né? A inércia, né? Nós estamos falando sobre esses, né? A inércia, mobilidade e vibração, movimento, vibração e o parado, os três atributos, né, relacionados aos gunas, ou a propriedade mais profunda dessa íntima relação do guna. Aí falamos sobre os não manifestados, que os objetos que se manifestam, eles se manifestam através né, desses deixa eu ver se eu consigo encontrar uma palavra aqui. A mente o percebe, ou ele se apresentam através da, não seria manipulação, mas só não me veio outra palavra na mente agora, tá, gente? Mas através dessa manipulação de gunas, sobrepondo-se entre situações que se apresentam através, né, das propriedades, e aí vem para nós, né, as questões relacionadas como pensamentos, objetos, tudo que nós podemos estar imaginando e destacando no plano de uma realidade, né? Nós sabemos que é ilusão, mas essa realidade no sentido de percepção e ver. Agora, olha que interessante o Sutra 14. O Sutra 14, ele quer nos trazer, né? Ele fala assim, ó, a essência do objeto consiste na singularidade da transformação dos gunas. Então, todo objeto que está aqui aparecendo é a essência da singularidade das transformações dos gunas lá atrás. Então, tudo que nós conseguimos decompor, tudo que a gente vai decompor, vai chegar a um denominador comum. Então, a gente começa a perceber que a complexidade dos corpos, a complexidade relacionada aos corpos, nada mais é de que arranjos mais evoluídos ou mais profundos dos gunas, mas que na essência e na singularidade tudo é gunas. E é isso que é utilizado para que nós façamos as nossas meditações e vamos decompondo, nós vamos avançando esses campos e essas barreiras, né? Agora paramos para poder analisar que todas as forças, olha que interessante isso, né? Todas as forças, elas estão atribuídas também nos gunas, né? Então a gente está tendo inércia, o movimento e a vibração. Então toda a pressão que é exercida sobre a atuação dos gunas, ela se dá por meio de polarizações a mais em cima de um polo desse, que jogando-se com outras polarizações, em invertida situação, ou muitas vezes em uma pressão ampliada, vai criando então
todo o efeito químico, vai criando todo o processo físico, vai criando as propriedades, vai criando as direções, vai criando as situações, vai criando os contextos, vai criando os caminhos, vai criando as direções, vai criando as realidades, vai criando tudo que nós possamos contextualizar, vai criando forças, né? E quando a gente fala forças, a gente fala deslocamento, a gente fala forças da gravidade, a gente fala forças de pensamento, forças, né? Tudo isso está subsidiado na base dos gunas. Então a gente para entender esse intrinsecado interrelacionamento das criações dessas propriedades. Olha que incrível isso, né? Nós podemos utilizar propriedades físicas muito bem conhecidas, né? Por mais distintos que são os elementos, terra, água, fogo e ar, todos eles têm na sua base, né, diferentes combinações referentes dos gunas. Então, olha que interessante o raciocínio de entender tudo isso. Se nós conseguirmos avançar no caminho do yoga e entender, né, e conseguir entender a singularidade da transformação dos gunas, nós vamos conseguir desvendar a singularidade da transformação de toda e qualquer força que atua, todo e qualquer sentimento, todo e qualquer né, força atuante, toda e qualquer situação que surge e ocorre, porque a base é a mesma. Aqui está dizendo a essência do objeto consiste nessa transformação, mas a base é a mesma, né? A base, ela passa a ser a mesma para todos os objetos. Alguns estão mais em composições mais complexas, outros estão em composições menos complexas, e é fácil de se ver. Quando nós pegamos os minerais, a gente vê que a complexidade é tão pequena, né? Somente camadas de átomos sobre camadas de outros átomos que fazem, através dos processos de coesão, através do processo de gravitação, através do processo, né? Nomes que me faltam até nesse exato momento para destacar estão ali. Mas se nós pegamos uma planta, olha como já muda tudo, né? Olha como é que a planta já tem outros arranjos, a planta já tem a parte externa, já tem a parte interna, já tem vários intrinsecados componentes que perfazem a sua planta. Nós podemos olhar um caule, nós podemos olhar a estrutura dos galhos, podemos olhar as folhas, podemos olhar o perfume que ela exala, nós podemos olhar já um monte de mecanismos, né? Um monte de mecanismos que já trazem a ela ou já conferem a ela mais liberdade de atuação, né? Ou mais segredos, vamos utilizar essa palavra assim. Mas se nós mergulharmos e vermos hoje os animais, meu Deus, né? Os animais parece que falam, eles têm já uma alma grupal, eles já têm um trabalho, uma atuação, eles já têm um processamento, eles já têm a liberdade, eles já têm um movimento, eles já têm as patas para poder girar, caminhar, né? E se pegarmos o homem, então, meu Deus do céu, né? Aí nós vamos ver, né, um intrinsecamento de diversas coisas intrínsecas ali, né, moldadas, soldadas. A gente vê evolução, a gente vê pensamento, a gente vê sentimento, a gente vê ódio, a gente vê o amor, a gente vê um monte de coisas envolvidas, a gente vê raciocínio, né, dentro de um campo limitado do que é conferido a Chitta. A gente vê então diversas transformações e tudo isso com base nos gunas, né? Tudo isso então partindo de um mesmo princípio, partindo de uma mesma base. O que envolve então é a múltipla complexidade, né, do que está ali dentro do projeto, que vai trazendo mais multiplicidade de situações. Então toda a concepção está em cima disso, tudo que nós podemos ver, né? E olha que interessante, o ser humano ele tem um movimento, o ser humano nós temos então a inércia, nós temos essa vibração, nós estamos vibrando aqui dentro de cada um de nós. E outros detalhes que eu quero conduzi-los a um raciocínio antes de nós entrarmos e discutirmos um pouco mais sobre a leitura. Paramos um pouquinho e vamos tentar aprofundar nossas meditações
Eu espero que não esteja tão raso esses raciocínios de hoje, né? Sabe quando você está procurando mergulhar, procurando extrair, procurando argumentações e palavras para puxar, e falta, meus amados, e fica, né, algo fica faltando, fica curto, fica pequeno, mas nós estamos lutando, tá? Nós estamos lutando para conseguir materializar isso aqui. Por isso que é importante essa simbiose de troca, né? Escreve as coisas ali. Mas paramos para analisar hoje, né, a gravidade, irmãos. Parem para analisar a gravidade, né? A força produzida através do impulso da gravidade para esse centro, né, de força, esse centro que está plasmando a onda do universo, jogando para dentro, né, fazendo essa determinada pressão, esse eletromagnetismo, a eletricidade, o próprio pensamento, né, o próprio pensamento, as imagens que desenhamos, os sentidos que estamos emanando, a raiva, o ódio, o amor, a bondade, a felicidade, a alegria, a tristeza, tudo que imaginamos, né? O perfume que a planta exala, o peixe dentro dos rios, né? A pressão que a água exerce em profundas profundidades, né? Em profundos quilômetros de distância do raso, da superfície. A luz, né? A própria formação da luz. Meditem na luz, né? O fóton, tudo isso, a base dele. O que ele está trazendo ali, né? Que cargas ele está trazendo ali. Tudo isso, a base deles é a base dos gunas, né? É a vibração, a mobilidade, a inércia. E tudo isso vai trazendo esses constituintes. Tá? Tudo isso vai trazendo, então, esses constituintes. Pare para imaginar que todas essas essências, né? Todas essas coisas estão na base dos gunas. Tudo está nisso. Então, quando nós conseguimos decompor o método de decomposição, o método de se chegar, né? Por mais cheio de dificuldades, situações ou questões envolventes ao objeto, o caminho dos gunas, né, é o mesmo, a base dos gunas, a essência é a mesma para todos. Então a gente vê que é de um centro, de um núcleo para fora a complexidade. A gente só está voltando para, vamos dizer assim, esse núcleo, esse centro, mas não é bem isso, mas só para vocês entenderem, estamos apenas dando um mergulho, né? Então não é um caminho, quando a gente aprende um caminho, é o mesmo caminho, por assim dizer, para todas as coisas, né? É a mesma caminhar, é o mesmo mergulho para todas as coisas. Não existe um caminho para esse aqui, um caminho para esse aqui. Então quando a gente vai para a escola do yoga abarca todas as coisas, né? Ela abarca o tudo. Ela faz o abarcamento de todo, né? De todas as coisas. É isso que nós estamos dizendo então aqui, né? Os objetos estão manifestados e os objetos estão não manifestados. Tudo que se manifesta sai do não manifestado, mas tudo está ali, né, plasmado, tudo está ali para poder se manifestar. Todas as coisas. Porque se existe a infinidade, a infinitude das coisas, tem de existir a não infinitude das coisas na mesma proporção. Porque tudo é extraído da onde não está extraído, tem de não estar extraído na mesma proporção do que vai ser extraído. Tá? São meditações muito profundas, filosofias, é uma meditação muito profunda, mas é gostoso, né? Massageia o nosso íntimo não consegue falar, dá uns estados de querer de entender e não entender, de arranhar a mente, mas é isso mesmo, aí a gente lá no fundo a gente percebe. Lá no fundo fica intrínseco esse raciocínio, e lá no fundo é nos revelado assim dentro de nós, é isso mesmo. Eu entendo o que quer dizer. Então meditem sobre tudo isso, tá? A gente vai vagarosamente agora fazer um pouco de leitura. A leitura é muito curta, né? Deixa eu ver aqui. A leitura não dá meia folha de rosto, dá 2/3, né, de uma folha de rosto. Até até em certo sentido ela é muito tranquila de ler, né? Muito tranquila de ler.
Olha que coisa incrível, nós estamos aqui falando essas questões, né? Que o caminho é o mesmo. Até mesmo a questão do 15º Sutra da quarta seção diz assim, ó, o objeto sendo o mesmo, a diferença entre os dois, o objetivo da cognição, é devida aos caminhos separados das mentes. Interessante isso, né? A gente nem precisa estar falando dele agora, não vamos falar, porque nós vamos ter um sutra para falar somente disso. O caminho é igual para todos, está entendendo? O caminho é o caminho único para todos, é o buraco da agulha. Né? Quando eu digo buraco da agulha, eu quero dizer para ti, no arranjo do todo é aquele caminho, é o caminho único, é o caminho certeiro, é o alvo, né? É um caminho do alvo. Esse é o caminho. É o caminho, né, estreito, é o caminho único, é o caminho da descida. Apesar que todos nós vamos vindo de 7 grandes escolas, 7 grandes formas, nós vamos vindo nos encaixando e performando dentro do funil e entrando no único caminho que se tem, né? E aqui está nos trazendo, vai nos falar sobre a essência desses objetos. Vai nos aprofundar, então, uma reflexão, vai nos aprofundar um raciocínio para nós podermos ter base para entendermos esses aspectos lá na frente. Quando eu medito sobre esse sutra, eu gosto muito de meditar nas forças, né? Exemplo assim, um planeta está a certa distância do Sol, como é que ele não se desprende, né? Eu gosto de meditar, exemplo aqui, né? Como é que isso aqui não tem... olha, parece que tem um peso, parece que ele tem um determinado peso, né? Através da sua densidade e empuxo de gravidade. Eu gosto de imaginar o perfume da planta, os processos químicos ali acontecendo, né? As próprias forças físicas em atuação, né? A própria força física, né? A natureza física em atuação, o Sol, a energia do fóton, né? A energia que é extraída do Sol, a eletricidade, o magnetismo, o calor, o frio, pense em tudo isso, né? Eu gosto de pensar nessas forças, nesses fenômenos. Quando eu faço a leitura desse sutra, eu mergulho nesses pensamentos, eu mergulho nessas reflexões, porque eles me fazem meditar nas forças, né? Eles me fazem meditar nas coisas que aqui estão, mas não é perceptível ao tom de pegá-las, né? Não são objetos, elas são mais... Elas são de percepções mais refinadas, né? Elas são de percepções mais profundas, né? Elas são mais de... Como é que eu estou tentando achar a palavra, gente? Elas são mais de... Como que é algo quando a gente não palpáveis, né? Isso, elas são mais das esferas não palpáveis, né? Elas são mais desses pontos, né? Eu não palpo, eu não pego, mas elas existem, elas estão ali. Eu sinto, eu as percebo, né? Eu as vejo de outra forma, mas elas existem, elas estão no entremeio de todas as coisas, né? É ali que eu as vejo, é ali que eu as experiencio. Então eu gosto muito de olhar tudo isso e ver que tudo isso está na base dos gunas, né? Que tudo isso, que todas essas situações, todas essas formas, elas estão na base dos gunas, elas estão dentro desta base. Então isso me deixa muito feliz. Isso me deixa assim, isso me traz o preenchimento que é necessário entender para esse sutra, né? A essência do objeto constitui a singularidade e transformação dos gunas. Mas não vamos só aqui, né? Não vamos só no objeto palpável. Vamos nisso, né? Inclusive, a Chitta também é a base dos gunas, né? Chitta, o corpo físico, né? O gás, o que é o ar, né? O gás, que é Vayu, o sol, né? A luz, tejas, água, né? Todos esses elementos, a base é gunas, né? São os gunas. Então é tudo saído de um mesmo princípio, de um mesmo ponto, de um mesmo local.
Então, por mais que eu escolha, né, objetos para meditações, as decomposições vão ser as mesmas, né? O caminho vai me conduzir ao mesmo ponto. Mas comece com objetos mais simples, né? Mais simples, mais tranquilos, para depois ir para objetos mais complexos. Vamos dar um pouquinho de leitura, meus amados. Acho que agora somente a leitura poderá complementar o que aqui queremos dizer, né? Quarta sessão, Sutra de número 14, que diz assim: a essência do objeto consiste na singularidade da transformação dos gunas. Bonito, né? O título ele já diz, nos conta toda uma história profunda. Qual é a natureza essencial de qualquer coisa que é um objeto de percepção mental? Já sabemos a resposta, mas olha que provocante pergunta, para que haja um mergulho muito profundo, para entender, para ficar consciente em nós, ciente em nós, né? Existe uma base de tudo. Só se pode conhecer a existência e a natureza de alguma coisa qualquer pelas propriedades que ela possui em um dado momento. Não há outra maneira. Este conjunto de propriedades, em sua totalidade, constitui a coisa. Tem de ser, portanto, uma combinação singular dos três gunas. Eis que cada propriedade nada mais é em si mesma do que uma combinação peculiar dos gunas. Ponto. Até de certa forma é entendível isso, né? Foi o que nós acabamos de destrinchar aqui, foi o que a gente acabou de trazer como mergulho, né? Dizendo, só que eu acho interessante que fala conjunto de propriedades. Pensem em propriedades, né? As propriedades da matéria, propriedades dos estágios, né? Nossa época de estudo era 3 estágios, né? Era o sólido, líquido e gasoso. Agora tem o 4º estágio da matéria. Mas pensem que esses 4 estágios perfazem tudo, né? Tudo fica liquefeito. Tudo veio, né? Tudo veio do liquefeito. Tudo veio do gás. O gás ficou liquefeito. O gás, para ficar liquefeito, teve que ter água no processo. Depois se solidificou. Terra, né? Tem tudo isso. E esse estado plasmático energético é o fogo, né? Inclusive, só é líquido o plasma, só liquifica o plasma por causa das 2 propriedades atribuídas a ela, né? Uma o energético, a energia, e a outra o estado líquido, a água, que entra em ação. E depois se solidifica a Terra. Então a gente vê aqui que todo esse processo se dá para todas as coisas. Se dá para planetas, galáxias. Essas propriedades elas atuam, elas agem em todos os objetos. Né? Então a gente está vendo nos processos, né? Nas metamorfoses das sementes, das plantas, a metamorfose das transformações, essas propriedades entrando em cena, entrando em ação, né, e fazendo-se encandecimentos, situações, criando novas outras propriedades. Mas tudo isso na base dos gunas, né? É como se nós riscássemos um palito de fósforo na caixa e aquelas primeiras faíscas culminassem no fogo, né? É um processo tão simples, mas que tem um encadeamento de situações ali que daríamos para mergulhar no infinito, mergulhando nessa cena, né? Nós entraríamos no infinito, simplesmente entendendo as combinações de tudo isso que tem ali, as propriedades que estão ali, né, fazendo... Me fugiu o nome agora, como é que se chama? É fricção, fazendo-se fricção, flexionando-se, e tantas reações infinitesimais acontecendo, e o fogo surgindo no palito. E outras reações daquela queima, daquele palito de fósforo acontecendo, a queima do oxigênio,
a transformação do carbono, né, aumentando a proporção de carbono dispersável na atmosfera. Né? Existe uma quantidade única de carbono, só que ele está entre o estado gasoso, né, e o estado sólido. Olha quanto há ainda de carbono solidificado. É um processo, né? É um processo isso. Carbono disperso, carbono sólido, período que leva para solidificar. O caminho hoje da nossa ciência é descobrir condensar o carbono o mais rápido possível. Nós temos que aprender o processamento de carbono, de condensação de carbono o mais rápido possível, né? Materialização do carbono. Materialização não que ele está materializado, né? Mas a condensação de carbono. Precisamos aprender o mais rápido possível isso. Devolver o carbono, né? Quando nós aprendemos todo esse processo, vamos muito longe. E vai ser natural isso aí, vamos aprender. Mas vamos voltar para cá para nós não perder o fio da meada, né? Quem que quer que detenha algum conhecimento da ciência moderna pode, no caso de um objeto físico qualquer, separar os seus componentes físicos e químicos, moléculas, átomos, elétrons e etc. E ainda compô-los em diferentes tipos de força e movimento. Ponto. Deixa eu fazer mais uma reflexão. Olha que interessante, aqui está tentando nos levar a um conhecimento para nós sairmos do raso e irmos meditar, né, em componentes físicos, químicos, né, o cheiro, né, a gente vê assim, a planta soltando o seu perfume, a gente vê, né, muitas vezes algum animal exalando, né, o seu cheiro. A gente sente tudo isso, né? O cheiro no ar, o cheiro do ser humano, o cheiro da comida, né? Então a gente vê tudo isso. Aqui fala moléculas, átomos, elétrons. A molécula, dentro da molécula o átomo, né? Dentro do átomo há cargas de elétrons, nêutrons, prótons, né? E ainda assim podemos compô-los em diferentes tipos de forças e movimentos. Inclusive, quando nós conseguimos alterar o estado de um objeto, a exemplo, nós estamos alterando essas posições somente, né? Mas ele continua sendo um objeto. Estamos mudando sua força, estamos mudando sua direção, seu campo de atuação, mas ainda é objeto. É incrível, né? Nada mais resta em termos materiais, no sentido usual, se considerarmos que matéria e energia são interconversíveis. Perfeito, né? Olha que gancho fantástico nós pegarmos. Se nós olharmos, sabemos que tudo é energia. Já estamos indo num belíssimo caminho, né? Até onde nos é possível observar, tudo isso representa a ação de diferentes espécies de forças e movimentos de extraordinária variedade e complexidade. O fantástico desse sutra é que nós possamos extrair dele, cada um extrai, né, conforme o seu grau de adiantamento, né? Tem gente que está extraindo muito mais do que eu estou falando aqui já, do sutra, né? Então a gente observa, né, que a transformação de um objeto em uma outra coisa, em outro algo, né, a transformação de um objeto, a transformação, ela se dá pelas mudanças lá dentro, né? As mudanças, nós vamos indo, né, mergulhando no objeto e vamos decompondo ele, entrando nas suas similaridades, ou a palavra aqui diz é singularidades, e chegando lá a gente consegue mudar o grau dessas singularidades e transformar esse objeto em outra coisa. Nós fazemos isso, mas eu estou falando de fazer isso com a mente, né? A gente está atuando no meio de tudo isso. E nós já sabemos como fazer isso, né? Existe, é na mente, é chitar, é dentro do campo mental. É dentro do campo mental. Assim agem os mestres das transformações, né? Eles modificam o objeto no mental, que é onde é tudo que é a base, né? A base de tudo é mental. É lá que é feita essas alterações, mudanças, né? É lá que é feito, então, todas essas
vamos dizer assim, essas mudanças, né? Então a gente tem que utilizar da meditação, da reflexão para poder mergulhar no profundo de tudo isso. Então quando a gente vê um alquimista, agora mudou, agora é um químico, né, um físico, um matemático, né, ele está manipulando essências, ele está manipulando ali elementos, ele está fazendo essas reações. Mas essas reações elas acontecem em todos os tamanhos, em todos os... Desde o infinito ao tamanho do todo o universo, ao microcósmico, tão pequenininho que nós não temos instrumentos para ver. Mas estão acontecendo. Faz parte do mundo das reações, faz parte do mundo das situações, né? Aqui diz assim, ó. Na verdade, ainda não conhecemos exatamente a natureza do núcleo dos átomos, mas pela tendência apresentada pelas pesquisas nesse campo, é muito provável que venha a ser descoberto tratar-se nada mais do que uma combinação de diferentes tipos de movimento. Isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. Já estão decompondo, já estão achando outras partículas sobre baixo dessas camadas de partículas, e assim deveras é. Cortina sobre cortina, véu sobre véu, quanto mais véu tirar, mais véus vão aparecer. É o infinito, de toda a base do universo, né? Se nós estamos falando em um universo infinito, temos que projetá-lo infinito para todos os lados. Não só em tamanho, né, grande e pequeno. Tem que se projetar de todas as formas, né? De modo que até onde consegue chegar a ciência moderna, corrobora a verdade da doutrina do yoga, no sentido de que todos os objetos percebidos por nossa mente constituem apenas uma singular transformação dos gunas. Vale lembrar que a chave para compreender o significado do sutra está na palavra ektavat, está aqui em sânscrito. Até que seria interessante, eu vou mostrar a palavra para vocês depois. Eu vou mostrar ela aqui, né? Eu vou sublinhar ela aqui, ó. A qual, no caso, não significa unidade, mas singularidade. Interpretado desse modo, o Sutra enquadra-se perfeitamente na linha de raciocínio adotada por Patanjali para explicar a teoria da percepção mental. Tá? Deixa eu chegar aqui perto para vocês, eu quero mostrar. Ele está bem aqui, assim no alto, aqui em cima. Eu vou segurar embaixo do meu dedo, tá, gente? A palavra, deixa eu só o foco pegar embaixo do dedo aí, ó, sublinhado. Perfeito, eu espero que tenha ficado bastante visível e compreender, né? Ok, nós já vamos fazer daqui um pouco mais, talvez eu faça uma releitura do Sutra bem rápida, para nós não perdermos os pontos, né, deixar assim, ele parece que ele ficou desconexo, né? Mas primeiro eu quero falar um negócio para vocês. Então aqui fala sobre, né, o Sutra nos deixa um gancho no final que fala sobre teoria de percepção mental. Então todas as percepções se dão através da singularidade dos gunas. Então ali é a base de tudo, né? Esta é a base de tudo. Tudo que se apresenta a Chitta. Tudo que Chitta consegue perceber, tudo que Chitta vê, tudo que Chitta... Da maneira que Chitta molda-se, né? Da maneira que Chitta percebe, da maneira que Chitta... Tudo está nessa base. E olha só que interessante, né? A gente fala em ver, na verdade, as coisas se apresentando, né? É uma simbiose. É um casamento, né? Por assim dizer, é uma forma de um casamento, é uma forma de um... Não sei se dá para se dizer a palavra namoro, mas não é um que se revela, o outro que se percebe, é uma simbiose entre os dois, mas tem de haver, né? Tem de ter essa essência, né? Essa singularidade nessas transformações,
para que possa se revelar e chitar, poder pegar tudo isso. Tente meditar nisso também, né? Chitar percebendo o objeto. O objeto ali, mas é Maia, gente, é Maia, é ilusão, mas está ali. É um amontoado de situações, né, de propriedades que ali se encontram, que ali estão, né? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho tempo para isso, nós temos aqui 7 minutos. Eu vou aproveitar para fazer então toda a leitura transcorrida do Sutra, novamente, né? Não seria como uma espécie de matar tempo, mas também, aproveitando essa oportunidade, ficou uma sensação que a gente picando ele em algumas observações, a gente tirou o resultado da essência que ele se apresenta, né? Vamos lá. Qual é a natureza essencial de qualquer coisa que é um objeto de percepção mental? Só se pode conhecer a existência e a natureza de alguma coisa qualquer pelas propriedades que ela possui em um dado momento. Não há outra maneira. Este conjunto de propriedades, que em sua totalidade constitui a coisa, tem de ser, portanto, uma combinação singular dos 3 gunas. Eis que cada propriedade nada mais é em si mesma do que uma combinação peculiar dos gunas. Quem quer que detenha algum conhecimento da ciência moderna pode, no caso de um objeto físico qualquer, separar os seus componentes físicos e químicos, moléculas, átomos, elétrons e assim por diante, e ainda compô-los em diferentes tipos de força e movimento. Nada mais resta, em termos materiais, no sentido usual, se considerarmos que matéria e energia são interconversíveis. Até onde nos é possível observar, tudo isso representa a ação de diferentes espécies de forças e movimentos de extraordinária variedade e complexidade. Na verdade, ainda não conhecemos exatamente a natureza do núcleo dos átomos, mas pela tendência apresentada pelas pesquisas neste campo, é muito provável que venha a ser descoberto tratar-se nada mais do que uma combinação de diferentes tipos de movimento, de modo que até onde consegue chegar, a ciência moderna corrobora a verdade da doutrina do Yoga, no sentido de que todos os objetos percebidos por nossa mente constituem apenas uma singular transformação dos 3 gunas. Vale lembrar que a chave para compreender o significado do Sutra está na palavra Ekatavat, a qual, no caso, não significa unidade, mas singularidade. Interpretado deste modo, o Sutra se enquadra perfeitamente na linha do raciocínio adotada por Patanjali para explicar a teoria da percepção mental. Tá? Então está aí para vocês. Eu acredito que essa teoria da percepção mental, de que Patanjali quis dizer, ele quis dizer que como os objetos são todos os objetos são todos eles perceptíveis, são todos eles vistos, são todos eles possíveis de experienciação e tudo mais, porque todos eles estão na mesma base, né? Todos eles saem do mesmo princípio, que é essa interação, essa interatividade dos 3 gunas. Então acho que é bastante compreensível de ver tudo isso. O sutra que vem nós vamos falar um pouquinho mais, né? Diz assim: o objeto sendo o mesmo, a diferença entre os dois, o objeto e a cognição, é devida aos caminhos separados das mentes. Interessantíssimo, né? Profundo. Texto bastante profundo para nós termos. E assim nós vamos indo, meus amados. Nós temos muito tempo para falar sobre esses assuntos, para emendar esses assuntos. Veja que nós estamos fazendo aí, né, os amarrados aí para poder entender um pouco mais sobre as disposições de torrar as sementes, do processo de Kaivalya, da multiplicidade das mentes, tudo mais, né? Lá na frente vai ter um amarrado de tudo isso, dá um amarrado e dá um nó, e aí chega-se ao final, ao término, são 34 sutras e termina-se o livro, né? Então nós estamos já praticamente na metade aí do caminho. Nós estamos hoje, deixa eu ver, nós vamos falta mais uns, deixa eu ver,
Falta mais uns 4 meses, né, no mínimo, pela frente aí. Vamos terminar lá por agosto, setembro, estamos concluindo essa obra, né? Logo após o período, ali no inverno, nós vamos estar concluindo, então, este período, né? Nós vamos estar fazendo a conclusão desse trabalho, dessa jornada, tá? Eu espero que eu tenha mais uma vez colaborado com todos, né? Espero que tenha ficado... Espero que, como diz uma menina do YouTube... Eu espero que você tenha aprendido 1, 2 ou 3 coisinhas, né? Então a gente espera que você tenha aprendido algumas coisas, tenha conseguido visualizar coisas que talvez nem eu consegui extrair desse texto. Ou talvez... é que esse texto aqui tem uma ciência ali dentro, né? Mas ela vai ser entregue mediante o aprofundamento de cada um de nós, né? É entregue mediante ao estágio evolutivo que cada um de nós se encontra para esse momento. Mas eu espero de coração que você tenha conseguido fazer dele uma bela extração de conhecimento, acrescer comentários, auxílios, né? Qualquer outra forma de ajuda você deixa nos comentários ali, que será um prazer efetuar a leitura sobre eles, mergulhar no entendimento e extrair um pouco mais do que eles querem nos colocar ali, nos apontar, nos direcionar, tá bom? Quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer a todos vocês e namastê.